Olá a todos os telespectadores da TV Lagoa. E hoje nós temos aqui o prazer de receber a Maria Luísa Lopes. Ela é quiropraxista. É um trava-língua essa palavra e nós estamos aqui recebendo-a. É uma profissional de alto gabarito, está aqui nos honrando hoje com a presença. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Muito obrigada, Robson. Muito obrigado pelo convite, Jornal Papel. Agradeço muito de estar aqui e vamos tentar esclarecer algumas dúvidas em relação à profissão. Maria Luísa, quem é você? Quem sou eu? Bom, eu sou filha da Maria Ângela, da padaria de Japaraíba. Sou de Japaraíba, nasci aqui, cresci lá e fui estudar quiropraxia com 17 anos. Me mudei para São Paulo. Cursei a faculdade ali da IEMB Morumbi, que é onde tem o curso de quiropraxia. Na época, quando eu fui estudar, só tinha a faculdade em São Paulo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, acaba que eu tive o privilégio de ser uma das primeiras aí, profissionais aí, da cidade, da região. Então, fico muito feliz com isso. E eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão, pelos meus cachorros, por passear, por viajar. Então, é isso. A sua família, então, é de Japaraíba, é da região aqui. Você, como diz, faz parte do conglomerado daqui das cidades aqui de Arcos, Santo Antônio do Monte, Lagoa da Prata, Moema. Tudo aqui é a grande cidade que junta, e a gente não pode falar que é a grande Arcos, nem a grande Japaraíba, nem a grande Moema. Tudo aqui unido nessa cidade. Você atende a todas essas cidades. Sim, eu sou de Japaraíba e sempre tive vontade de voltar para cá. Com muito orgulho, sou de Japaraíba. E eu vejo uma importância muito grande. Por quê? Porque se eu fosse uma profissional que ficasse em uma cidade grande, em São Paulo, em Campinas, onde eu trabalhei, lá as pessoas têm a oportunidade de ter outros quiropraxistas lá. Aqui não. Aqui a gente não tem muitos profissionais, né? Sim. Então eu sempre quis voltar. Você então fala de voltar, né? A gente tem aquela ideia antiga de que o santo de casa não faz milagre, mas você veio para fazer milagre aqui na nossa região. Bom, eu tento, né? Não, muito bom. A quiropraxia em si, né? Eu já, através do que você me disse, é um curso superior, né? Então você faz um curso superior e a partir daí você é formada quiropraxista, né? Quiropraxista, e você então tem a habilitação para atender essas demandas então. Mas o que são as maiores demandas da quiropraxia hoje? Bom, a quiropraxia hoje, a maior demanda é a dor na coluna. O brasileiro sempre espera a coisa ficar feia ali para cuidar, né? Então, o foco principal hoje é a dor. Então, é a dor na coluna, é a dor de cabeça, é um travamento, que é uma situação mais extrema, que a quiropraxia também trata. Só que hoje eu também estou mudando um pouquinho o foco. Eu comecei a atender a parte de pediatria. Então, eu atendo desde o bebezinho, recém-nascido, que não tem dor, né? Ele tem outros problemas de saúde que a quiropraxia pode ajudar, e muito. Não necessariamente dor. Até porque se fosse dor, ele não ia falar, olha, tá doendo aqui, ó, meu pescoço. Sim. Diferente o bebê, né? Então, é uma área muito, muito gostosa de trabalhar e muito recente. Então, tem que ser explorada ainda e tem um potencial muito grande. Sim. O seu público hoje, pessoas que precisam ou que deveriam fazer uso da quiropraxia, quais seriam essas pessoas? Esportistas, a pessoa comum? Qual que seria o seu público assim que mais ideal para fazer quiropraxia? Para fazer quiropraxia é quem tem coluna. Então, todo mundo deveria fazer quiropraxia. Tem coluna, pode ter um problema e pode estar afetando outras coisas da sua saúde, né? Então, todo mundo deveria fazer, com certeza. Meu público hoje, eu atendo desde idoso, adulto, esportista, gestante, crianças,
bebês, recém-nascidos. Então, atendo todo mundo. Eu falo pela minha geração, né? A minha geração pegou uma época dos pais bravos, daqueles pais que olhavam torto pra gente, assim, né? E a gente tinha uma questão postural muito rígida, né? Na minha época, se eu sentasse e colocasse um pé no sofá, o que tivesse na mão da minha mãe, ela me jogava e tudo mais. Hoje a gente vê o pessoal em posição de lótus, com vários defeitos de postura e tudo mais, esticado, fazendo assim. Isso tudo aí é um possível futuro paciente seu, essa pessoa que não cuida da postura, uma pessoa que de repente às vezes é desleixada, em vez de dormir numa cama boa, às vezes vai dormir num sofá, sabe? Seria isso praticamente? Sim. O que acontece? Quanto mais a pessoa é sedentária, menos movimento ela dá para a articulação. E mais chance dela ter um problema de coluna, desenvolver um problema de coluna, é maior essa chance, né? Então, o ideal é a gente se movimentar, praticar atividade física, né? Então, não necessariamente tem que ser aquela postura rígida, mas a gente tem que estar em movimento, tá? E realmente, as posturas hoje, principalmente eu acho que o uso do celular, né? Que as pessoas ficam ali inclinado o dia inteiro ali no aparelho, eu acredito que vai trazer muitos problemas para essa geração e para as futuras também. Sim. Você então, a massagem, a quiropraxia no caso, você começa de lá de baixo no cóccix e vai até em cima nas cervicais. Isso. Então, toda essa área da coluna, ela é um local onde você trabalha e faz com que a pessoa tenha melhor qualidade de vida, justamente porque você... O que você faz, na verdade? Você tira dores, você tira o quê dessa... O que você proporciona para essa pessoa? Nossa coluna, deixa eu te explicar um pouquinho. Nossa coluna, ela é mais ou menos assim. São várias vértebras, são os bloquinhos. Entre essas vértebras, a gente tem um disco, que é o amortecedor ali da coluna. No meio vai passar a medula, ramificar os nervos. Nossa coluna protege essa medula. A medula controla tudo no corpo. Então, o cérebro fica aqui e aqui é como se fosse a fiação ali, que vai mandar toda a informação para os órgãos, para o movimento do braço, da perna, para o sentir. Então, tudo é a coluna, a medula que passa dentro da coluna que faz. Então, todas essas vértebras vai articular aqui atrás, vai formar as articulações da coluna. Então, sempre que a gente vai movimentar, por exemplo, ir para o lado, cada bloquinho tem que movimentar um pouquinho para no final a gente conseguir fazer o movimento. Só que a gente vai lá, pega peso de jeito errado, fica na postura ruim, faz movimento repetitivo, tem muito estresse no dia a dia. Tudo isso contribui para desalinhar algumas articulações da coluna. Desalinhou uma articulação, ela trava ali e perde movimentação. Só que o corpo, se uma articulação não está movimentando, as outras têm que funcionar em dobro para compensar aquela que está travada. O que é o prejuízo disso? Vai gerar uma sobrecarga. Vai sobrecarregar a articulação. Sobrecarregou uma articulação, o que ela vai atrapalhar ali? Ela vai começar a tensionar a musculatura da coluna, onde a gente começa a sentir aquela tensão, aquela dor muscular, nódulo. Vai sobrecarregar a articulação, onde a articulação vai começar a ter um processo de inflamação, acelerar um envelhecimento, começar um desgaste. Pode sobrecarregar o disco pode chegar até sair para fora, fazer a famosa hérnia de disco. Essa hérnia de disco pode inflamar, ter dor e pode chegar até pinçar algum nervo, que é onde vai gerar sintoma para o braço, para a perna, tá? Mas só a compressão leve da inflamação que a gente tem na coluna já pode interferir na informação que chega ali nos órgãos, por exemplo. Então, você pode ter um intestino preso, uma gastrite relacionado à sua coluna, que a coluna pode não estar bem. Então, tudo isso a gente ajuda o corpo a funcionar bem. Porque se a gente for parar para pensar, sempre que a gente tem algum problema de saúde, a medicação, tudo que a gente faz é só para ajudar o corpo a responder, a funcionar melhor. Então, se ele está bem, se ele está funcionando bem, você vai ter uma boa saúde, né?
Voltando então a essa questão de coluna, né, a gente recebeu uma pergunta perguntando se você trataria de escoliose. Sim. Você trata de escoliose? Trato, sim. A escoliose ela é um desvio lateral ali da coluna. Então, é uma variação anatômica. Então, a pessoa nasceu ali, ou então se formou ao longo da vida, depende de qual o tipo de escoliose, que vai contribuir para ter alguns desarranjos aí na coluna. Então, a gente trata assim, ajuda a melhorar essa mecânica para ela não ter sintomas dessa escoliose e, às vezes, em alguns casos, a gente consegue reduzir até alguns graus dessa escoliose. Sim. Questão de medicação, né? Muitas das vezes a pessoa está com dor, já tem lá o remedinho dela lá para dor, que ela já usa, que a tia mandou, que a vizinha mandou, aquele remédio para dor. Como que é a questão do remédio para dor para uma pessoa que tem problema de coluna, questão de problemas articulares? Pode tomar qualquer coisa? Pode tomar sempre? Como que é essa questão? Como que você vê esse uso indiscriminado de medicação para dor? A gente esquece que quando a gente engole um comprimido, toma um medicamento, vai lá e toma uma injeção, o estômago sofre, o fígado, o rim, tudo vai sofrer com essa medicação. Então, o ideal é a gente evitar o máximo possível, tomar realmente só quando necessário. A dor na coluna, ela é um aviso que alguma coisa não está bem, que não está funcionando corretamente. Então, o ideal é a gente olhar para essa dor, entender o porquê que está tendo dor ali, né? Então, na consulta, lá no meu consultório, a gente faz muito isso. Então, eu vou sentar com o paciente, eu vou conversar do histórico de saúde dele, eu vou perguntar dos hábitos dele, do trabalho dele, o que ele gosta de fazer na hora de lazer. Por quê? Para entender o que pode estar sobrecarregando a coluna dele. Então, eu vou usar meus conhecimentos e colocar ali junto com ele. Vamos pensar assim, olha, você trabalha dessa forma. Será que se a gente não fizer um ajuste tal, você não vai forçar menos sua coluna? Um exemplo, telas de computador. Trabalha no computador o dia inteiro. Se a tela está baixa, você vai estar forçando o pescoço, você vai estar querendo escorregar ali na cadeira, né? Então, às vezes, um simples ajuste ali nessa tela já faz uma diferença para essa coluna. Um ajuste postural, né? Isso. Então, a gente conversa de várias formas. Quem, às vezes, trabalha carregando um peso, é a forma de carregar o peso certo, né? Para não ter problemas na coluna. Então, tudo depende de como você faz e de como você cuida, né? Então, assim, em relação a pegar peso, você tem que pegar do jeito certo, você tem que ter uma musculatura preparada para você não sobrecarregar a coluna. Chegou também uma outra pergunta para nós aqui, pedindo para você explicar se está dentro, se está fora ou se não tem nada a ver, a diferença de massagem, fisioterapia e quiropraxia. A quiropraxia, a gente vai cuidar de tudo que envolve articulação. Então, a articulação, o músculo, a cápsula articular, o nervo, tudo que envolve articulação. Então, a gente vai tratar ali. A fisioterapia depende da área. Dentro da fisioterapia, a gente tem inúmeras especializações, mas o foco dela é a reabilitação. Também pode ter a ver com articulação, com músculo, com tudo isso. E a massagem é mais relacionada à soltura muscular, a um relaxamento. E às vezes o paciente chega ali com um problema tão grande que a gente precisa de um tratamento multidisciplinar e pode precisar das 3 especialidades. Então, uma não exclui a outra. Então, cada uma tem sua importância. Muito bom. E referente a isso, você já tem seu tempo de experiência, a sua vivência já com a quiropraxia, né? Já existe assim uma história para contar de algum atendimento que você fez e que você falou, nossa, esse aqui foi o divisor de águas, esse aqui virou história, isso aqui de repente pode até ser um parágrafo de livro, alguma coisa assim. Já tem essa história para contar? Ah, não, se eu fosse contar caso aqui, a gente ficava até amanhã. Tem muita história, então. Tem muita história. O paciente chega às vezes contando assim uma desculpa super
mirabolante para justificar o fato da coluna dele estar doendo, ele nunca que assume que em alguma das vezes a culpa foi dele por exageros e outras coisas. Como que é o perfil de quem chega lá, doutor, eu tô com muita dor, sabe? Ele já chega se culpando, ele põe a culpa em alguém, como que é o perfil? Bom, tem muita gente que já chega assumindo a responsabilidade, fala, olha, eu tô com dor na coluna porque eu sou sedentário, trabalho sentado o dia inteiro, não faço nada. E tem muita gente que fala assim, eu não sei por que aconteceu, que eu tô com dor na coluna. Aí a gente vai conversando, vai descobrindo, né? Então, assim, lá é um espaço que eu vou acolher o paciente mesmo e a gente vai entender o que é a melhor forma. Não adianta eu falar assim, olha, a opção ideal para você é fazer tal e tal e tal coisa, só que isso não vai encaixar na sua rotina. Então, a gente precisa pensar como que vai dar certo, incluir um cuidado ali na sua rotina que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir, às vezes, até pagar, né? Às vezes, você precisa, por exemplo, de um pilates, às vezes, você precisa de uma academia, às vezes, de uma atividade física diferente. E como que isso vai encaixar na sua rotina de cuidados também. Maria Luísa, o nome da sua clínica é Divina Coluna. Como que você escolheu esse nome? Gente, desde o primeiro semestre de faculdade, eu tinha certeza que eu ia ter minha clínica. Assim, eu até arrepio quando eu falo isso, mas desde o primeiro dia eu tinha certeza. E a clínica sempre foi planejada para ser em Divinópolis. Então, Divina Coluna seria em Divinópolis. Então, quando eu estava na faculdade, eu criei toda a identidade visual, planejava, pensava. E não aconteceu. Assim que eu me formei, eu mudei para Campinas, fui trabalhar com uma professora minha do estágio em Campinas, aprendi muito com ela. E aí começou a pandemia. Eu falei, não vou ficar em cidade grande nunca, estou voltando. Voltei, aquele negócio, fecha, abre, né, tudo muito complicado, e eu comecei a atender na região. Comecei em Japaraíba, depois atendi em um consultório aqui em Lagoa, depois atendi em Arcos, e aconteceu aqui, Divina Coluna aconteceu aqui em Lagoa da Prata. Então, seria eu uma acho alusão, que uma alusão a Divinópolis, no caso, o local que você tinha intenção assim, de sempre iniciar. Isso, né? Todo mundo quer ter uma Divina Coluna. Exato, né? Um trocadilho bacana, é muito bem escolhido. Mas, primeiramente, foi pensado em Divinópolis. Mas eu acho que eu estou onde eu devia estar. Sim. Hoje eu não tenho vontade de estar em Divinópolis. Temos orgulho de tê-la aqui. Que bom. Né? E referente a tudo isso, a sua questão de experiência, a questão de estudos e tudo mais, você, no caso, é uma profissional que atende fora do horário? Como que é que você trabalha? Conta aí para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes também, como que é o seu modo de trabalhar. Bom, o difícil de quando você gosta muito ali da sua profissão é que você não excede até o trabalho, né? Então, eu atendo de 8 às 8, de segunda a sexta. Então, tem 2 horas de almoço, mas trabalho 10 horas por dia. Então, dá para todo mundo passar, com certeza. A gente arruma um horário. Se tem horário ali comercial, a gente atende depois. Então, a gente sempre tenta facilitar. E aonde que fica a sua clínica? A minha clínica não tem erro, super fácil. É ali na rua do hospital, ao lado ali do cemitério. Ali aquela região tudo de clínica de saúde mesmo. Qual que é o número? É Cirilo Maciel? Rua Cirilo Maciel, 373. 373. Isso. E tem um telefone de contato? Tem. O telefone de contato, pode conversar por WhatsApp, pode ligar. A Lana vai estar lá super preparada para atender, para arrumar um horário. É 98807-6906. Muito bom. Você gostaria de fazer algum comentário? A gente é leigo, a gente não sabe, assim, às vezes, muito o que seria totalmente importante, né? Alguma coisa que não pode faltar. A sua profissão sempre tem isso. Tem alguma coisa nesse sentido que você gostaria de falar? É difícil. Bom, eu acho que a quiropraxia hoje no Brasil ainda tem várias coisas para melhorar, né? Eu acho que uma delas é a falta de profissionais, que é o que todo mundo sempre reclama, né? E para isso a gente precisa de mais faculdades, né?
Eu acho que o outro problema é o problema econômico, que deveria ter quiropraxia ali no SUS, né? No SUS, no plano de saúde, em tudo. Só que para isso a gente também precisa de profissionais, porque infelizmente uma pessoa que às vezes ganha um salário mínimo não consegue fazer o tratamento. Vai numa urgência, numa emergência, mas não consegue fazer. E outro problema também seria que a gente não tem um conselho que impede um profissional que não é formado, que não tem uma faculdade, que não tem um conhecimento adequado de atender. Então, até mesmo aqui na cidade, tem vários profissionais que acabam atendendo, falando que faz quiropraxia e, na verdade, não é nem formado. Então, acaba que pode machucar outra pessoa e isso atrapalha a profissão em si. Muito bom. Então, a quiropraxia é um curso superior, você atende Lagoa da Prata, você é de Japaraíba, veio para cá, era para ter ido para Divinópolis e veio para Lagoa da Prata. Que maravilha te encontrar aqui, né? A cidade te recebeu bem? Oh, com certeza. Eu falo que Lagoa da Prata é uma cidade que tem um potencial de crescimento muito grande, né? É uma cidade que gira muito dinheiro aqui na região. Então, a clínica foi só sucesso. Que maravilha. Isso, e assim, até os pacientes já conheciam a quiropraxia, né? E aderiram muito bem ao tratamento, gostam bastante. Graças a Deus, hoje meus pacientes são todos de indicação, né? Tem muitos pacientes e deu super certo. A quiropraxia, então, não é só coluna, ela também tem a questão articular de outros membros. Sim, a gente trata todas as articulações do corpo, desde o crânio, ombro, joelho, tornozelo, a TM, que é essa articulação aqui da mastigação. Então, a gente trata tudo. Que ótimo. Maravilha. Maria Luísa, um prazer recebê-la aqui, viu? Foi muito produtivo essa sua entrevista, nós ficamos super honrados em recebê-la. E deixo para você as suas considerações finais, né? E demais agradecer a sua presença, né? E volte sempre, volte para falar sobre outros assuntos, quem sabe para a gente tomar um café, bater um papo. Você é uma pessoa muito agradável, eu gostei de conversar com você. Eu que agradeço, Robson, agradeço também o Júnior, do Jornal Papel, a gente já tem uma parceria aí de longa data. Agradeço muito. Porque é uma profissão pouco conhecida, né? Então, toda a chance que a gente tiver de falar da profissão, e eu amo falar de quiropraxia, porque eu sou apaixonado pela profissão, vai ser um prazer. Eu aceito sempre o convite que me fizerem. Tá bom? Gente, a gente conversou aqui com a Maria Luísa, né? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as informações quando a gente postar vídeos novos e várias entrevistas. A nossa intenção é trabalhar com profissionais da área de saúde, né? E sempre ter alguma coisa aqui para custo-benefício de toda a população. Se inscrevam para sempre estar por dentro das nossas entrevistas. E muito obrigado e até uma outra oportunidade.